Olá, estamos começando agora mais um episódio do nosso podcast Café com os Agrônomos. Eu, Leonardo Aceituno, engenheiro agrônomo do Grupo Solo Rico, junto com o Natan Voltarelli, né? Também engenheiro agrônomo. Tudo bem, Natan? Tudo bem, Léo. E você? Tudo bem também. A gente traz para vocês aqui, mensalmente, algumas informações, parte técnica, algumas coisas que podem ajudar vocês aí no dia a dia na lavoura, né? Algumas dicas, né? Igual trouxemos em alguns outros vídeos sobre mistura de calda, principais erros que a gente pode tentar evitar. E hoje a gente vai trazer um tema que é um tema que cada ano vem gravando um pouquinho mais, né? Seria sobre o estresse hídrico. Se a gente for pensar antigamente, o que acontecia? A gente tinha estações um pouquinho mais bem definidas, né, Léo? Hoje a gente não sabe. Poxa, setembro vai começar um pouquinho de chuva, outubro chove, não, será que sim? Como é que fica? Às vezes a gente tem exemplos, igual foram anos anteriores, de chegar em janeiro e não ter chuva. Aí é um grande problema, né, Léo? Hoje em dia a gente não sabe mais quando chove, qual período que entra seca, quando vai ter um período mais chuvoso. Tem talvez uma noção do que pode acontecer, mas não é mais tão exato igual era alguns tempos atrás. Exatamente. E isso vem prejudicando muito o produtor na hora que ele faz o planejamento de plantio, planejamento de uma variedade, de repente, de planta que tenha uma resistência maior a um estresse hídrico. Exato, então, porque a gente tem variedades que são mais produtivas, porém precisam de uma necessidade maior de água. Outras não vão ser tão produtivas, né? E precisam de um pouquinho menos de água. Então, às vezes, na hora de fazer essa escolha, faz planejando numa previsão e acaba que não acontece, Exato. Né? E aí, hoje, gente, a gente vai trazer para vocês algumas dicas, alguns manejos que podem mitigar esse tipo de problema. Então, por exemplo, a gente tem aqui um que é comumente utilizado, né, que seria o plantio direto, onde o pessoal vai e planta ali alguma forrageira, planta alguma cultura antes, depois vem, colhe ela, às vezes milho, né? Colhe ela e o resto que fica cultural ali, aquela palhada, forma como se fosse uma cama. E isso daí é muito importante, né, Léo, para conseguir segurar essa umidade nesse solo. Que aquilo ali vai servir como se fosse uma barreira, né, como se fosse um telhadinho. Então, quando a semente estiver ali, o que tiver de umidade vai se mantendo e, inclusive, ajuda muito com relação à redução da temperatura do solo, porque aquilo não deixa a radiação solar chegar no solo, esquentando e até cozinhando, igual o pessoal fala, a semente, às vezes, na hora do plantio, né? Isso, até se alguém tiver a oportunidade, né, de entrar numa área de lavoura onde tem essa palhada, quando você pega essa palhada e levanta ela, você vai notar que a parte que está em contato com o solo, a questão de umidade, questão de temperatura daquela área ali é muito diferente da parte superficial. Com certeza. Então ela causa uma proteção ali, ela ajuda muito nessa proteção, segurar essa umidade para o solo. Exatamente. Né? E isso é um dos principais manejos, né, que o produtor já vem adotando há algum tempo já e também é uma boa ideia para isso utilizando. Restos culturais para segurar mais a umidade e reduzir a temperatura no solo, né? E, consequentemente, só abrindo um lequezinho ali, vai fornecer um pouquinho a mais de matéria orgânica ali para o solo. Exatamente. Então, ajuda bastante. Querendo ou não, porque um pouco do que foi extraído ficou ali na folha, aquilo vai se decompor ao longo do tempo e vai voltar. Exatamente. É isso mesmo. E, além disso, também a gente tem outras maneiras de conseguir mitigar esse tipo de problema. Principalmente seria o quê? Promover um desenvolvimento radicular. Porque se a gente tem uma planta que tem uma raiz mais profunda, uma raiz mais saudável, ela consegue buscar mais água em maiores profundidades, né? Água, nutriente, não sentindo tanto um período de seca ali que tiver de 15, 20 dias, né? Sim, a gente até brinca no dia a dia que a gente aumenta a boca ali da planta, né? Exato. Então ela consegue buscar uma água numa profundidade um pouco mais funda, ela consegue aumentar, tem uma quantidade maior de raízes para conseguir captar essa umidade, essa água, né? E também a questão de nutrientes. Então, facilita bastante essa questão de absorção de umidade e nutrientes. Então, de repente, usar um bioestimulante, um produto voltado mesmo aí ao enraizamento do plantio para a gente conseguir melhorar essa parte radicular, ajuda a diminuir um pouco aí esse estresse hídrico da planta, né? Com certeza. E já puxando um pouco do gancho do que você falou anteriormente, matéria orgânica também, porque a gente sabe que a matéria orgânica ali vai ajudar nessa parte de decomposição ali, de aglomerados, enfim, é o que vai acabar ajudando ali para deixar um solo um pouco mais aerado e não estando compactado, né? Um solo descompactado, que consegue melhorar esse desenvolvimento um pouco mais. Até uma rotação de cultura, né, naquela área ajuda a melhorar essa questão de aeração do solo, de melhorar essa parte de umidade, né? Exato. Às vezes tem produtores que conseguem fazer 3 safras, né, no ano, aí é um pouco mais complicado para fazer uma rotação de cultura, né?
Mas o que pode ser feito, às vezes, se o produtor fizer 2, a gente consegue colocar, às vezes, uma forrageira, Sim. algo que consiga ter ali um desenvolvimento radicular maior para ir quebrando isso e ajudar depois, na hora da safra, que for colocar realmente ali a cultura, né? Muitas vezes cultura branca, a gente consegue ter ali um melhor desenvolvimento com relação à parte radicular, que vai mitigar um pouquinho esse estresse hídrico, né? E essa parte desse planejamento, acho que cada vez mais, cada ano que a gente vai passando aí para frente, isso deve ser colocado dentro já do planejamento do plantio. Então a gente pensava antes questão de adubação, questão de preparo de solo, questão de controle de praga. Hoje a gente precisa pensar assim também nessa parte climática para a gente conseguir diminuir esse... Não é só uma perca agronômica, né? É uma perca financeira ali muito grande. Exato, exatamente. Então você pegar soja, milho, feijão, se você tiver um estresse hídrico considerável, a gente pode falar numa perca ali de até 70% ali de produtividade, travamento da cultura e inúmeros problemas que isso pode causar ali por conta do estresse hídrico. Exatamente. E um outro problema que às vezes a gente se depara, às vezes não, né? Dia a dia a gente se depara, a gente está conversando com o produtor, são problemas assim, que a gente sabe que existe, mas às vezes a gente não vê, né? Que nem às vezes fazer uma análise de solo, para quê? Saber se ali a gente está em nematóide. A gente está falando de uma raiz saudável, e o nematóide é um problema que a gente tem, né? É um verme de solo que vai destruir aquela raiz. Sim. E ele é microscópico, a gente não vê. Então muitas vezes estamos conversando com o produtor e ele não sabe da presença de nematóide, ele não sabe se está tendo ou não, e é uma coisa que vai destruir essa raiz. E isso vai impactar na produção e no nosso tema, que é destruindo a raiz, a gente vai ter ali um problema com o estresse hídrico, né? Sim, e outra coisa, uma perca também financeira muito grande. Porque se você não faz uma análise de solo, que você consegue identificar a presença do nematóide, qual que vai ser a hora que você vai identificar a presença dele? Para fazer um tratamento de semente, usar alguns indutores que existem, né? Coisas nesse sentido. Se não fizer isso, você só vai ver que tem esse problema na hora que o problema estiver aparente lá. Ou criou uma reboleira, né? E por aí vai. Né? Aí o prejuízo já é muito maior. Sim. Né? E falando também sobre a parte de estresse hídricos, a gente trabalha também com algumas tecnologias para mitigar esse problema, né? Que seria o gel de plantio, que basicamente ele é um polímero feito para reter água e manter ali na planta, na raiz dela, que a gente usa ele sempre no plantio, né? Muito importante, ele tem que estar incorporado. Então ali durante 20, 25 dias a gente sabe que aquela planta tem uma quantidade mínima de água para não parar a reação metabólica. Então vamos falar, a gente está com uma soja lá, está com 45, 50 dias, começa um florescimento dela, vem um período de seca muito grande. O que acontece? Ela vai ter uma perca muito grande porque ela vai abortar muitas flores, né? Se a gente tem esses manejos que a gente veio mencionando, palhada, um bom desenvolvimento radicular e o gel de plantio ali também para garantir essa água, essa planta não vai vir a sentir tanto. É lógico que precisa depois de um tempo voltar a chover para reidratar esse gel. Mas são tecnologias que a gente brinca, né, às vezes falando que é o seguro da lavoura. Uma maneira da gente conseguir ter ali, durante 20, 25 dias, um tratamento onde essa planta vai ter uma água, né, um tratamento paliativo, vai ter uma quantidade mínima para não parar a reação e não ter esse problema de abortar a flor, nem o enchimento de vagem, coisa assim. Travar o desenvolvimento, né, dessa planta, né? Ajuda bastante. Então, o ideal seria que vocês utilizassem o gel e não precisassem do gel. Exatamente. Caso tenha parte do estresse hídrico, o gel vai estar ali para suprir essa necessidade mínima de água que a planta precisa para se desenvolver. É isso, é o seguro, né? Igual a gente falou, o que a gente falava de 10 anos atrás sobre chuvas era muito mais previsível. Sim. Hoje em dia a gente já não sabe mais. Então foi o que você falou, o ideal é usar o gel e não precisar, porque significa que em toda a sua área vai ser produtivo. Sim. E não só onde utilizou ali o produto, né? Porque às vezes pega uma área que é mais arenosa, algo que quer utilizar que é uma área mais ruim, para ter o melhor resultado. E aí no final a gente acaba ali colocando numa área total, porque é o seguro da lavoura que a gente consegue ali em momentos críticos resolver um problema. E até uma pessoa que tem, vamos supor, uma lavoura que tenha lá um pivô central, ela pode também estar utilizando o gel, né? Para ajudar. Reduzir, né? Ele vai reduzir a lâmina da água. Exato. Então, quando a gente fala sobre irrigação, não é porque a gente tem água em abundância que a gente precisa utilizar essa água em abundância. Então, a gente pode estar utilizando o gel que a gente consegue reduzir de 30%, 40%, até 50% a quantidade de água. Então, se no lugar de fazer 2 irrigações no dia, a gente consegue com uma manter essa mesma produtividade, garantindo ali um menor fornecimento de água, né? E também energia. Porque se a gente coloca água direto, é bom porque, querendo ou não, o que não for ser utilizado, volta para o lençol freático. Sim. Mas tem um gasto financeiro também. Tem um custo, né? Então, a gente conseguindo diminuir ainda mais hoje em dia o custo de produtividade,
a gente consegue ter uma lucratividade maior lá no final da safra, né? Com certeza. Então é um produto que veio para ficar, faz bastante tempo que ele está no mercado e cada vez mais ele vem se consolidando ali, fazendo parte do planejamento de cada uma quase basicamente qualquer cultura, né? Exatamente. Que inclusive a gente teve um trabalho bem recente, interessante, com amendoim. Sim. E mostrou assim, ganhos fenomenais, né? Mas só recapitulando então, para a gente dali fazer um resuminho agora sobre esse episódio. Então, para mitigar estresse hídrico, o que é o grande importante? Quais são os grandes pontos para ajudar o produtor hoje, Léo? Fazer um planejamento, pensar no período de seca. Então, começa por aqui. A gente pensar em produtos que vai ajudar no desenvolvimento radicular da planta, para a gente ter uma planta com uma raiz mais desenvolvida, melhor instalada no solo. Sim. Né? A variedade do cultivo que vocês forem plantar é interessante, dependendo da sua região. Se você vê que tem um problema muito grande de estresse hídrico, achar variedades que elas suportam mais esse tipo de estresse. Sim. Tá? Assim, para você não ter uma perca de produtividade tão grande, certo? E aproveitar das tecnologias que tem no mercado hoje, igual o gel de plantio, né? Eu acho que você... O plantio direto, né? A palhada. Você fazendo isso, você vai diminuir muito aí a questão de perca, vai conseguir ter uma safra um pouco mais tranquila ali, sem pensar tanto nesse negócio de chuva, né? Exatamente, que é o tira o sono de muita gente, né? Exatamente. Show de bola, pessoal! Então hoje a gente fica aqui com vocês, e se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clica aqui no sininho, ative as notificações e inscreva-se para receber os novos podcasts, os novos vídeos, atualizações aí do Grupo Solo Rico, viu? Exatamente. E se tiver alguma ideia de tema para a gente debater, conversar, trazer informações para vocês, deixa nos comentários que a gente vai conversar aqui. E quem sabe aí o próximo mês a gente trabalha em cima do tema escolhido. Exatamente. Tá bom? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.